Fala pessoal, tudo bem? Chegando com mais um Rede Gesla Opinião. Estou assistindo O Rei da TV, uma série do Star Plus sobre a vida do Silvio Santos, que é uma alegoria sobre a vida do Silvio Santos a partir de grandes acontecimentos da sua carreira artística. Desde o início da sua vida com os seus pais ali e também trabalhando como camelô, passando também pela Rádio Nacional e depois pelo programa na TV Paulista, que viraria TV Globo e que depois também proporcionaria ao Silvio Santos a compra da Record, a gestão do Baú da Felicidade e a criação do SBT como emissora nacional lá em 1981. A TVS no Rio de Janeiro já existia anteriormente. Bom, alguns pontos importantes a tratar sobre a série. Antes de assistir, muita gente criticou muito a série, falando que era muito inverossímil em relação a muitas questões, e também muita gente achou bom. Enfim, houve uma polarização de opiniões a respeito de algumas características da série que eu acho que é importante a gente desdobrar por aqui para conseguir chegar ao cerne da questão. Acho que do ponto de vista de verossimilhança, daquilo que de fato é verdade da vida do Silvio Santos, existem várias licenças poéticas em O Rei da TV. Afinal de contas, ela se aprofunda, né? A série se aprofunda muito em sentimentos, em personalidade fora das câmeras, que é muito difícil precisar a respeito de Silvio Santos, de Gugu, outras tantas figuras, né, que estão presentes na série. Então isso é muito importante de ser colocado a respeito da série nesse momento. Acho que existem situações ali que fogem muito da realidade e que mostram um Silvio Santos completamente autoritário, que tem um egocentrismo muito grande, ao mesmo tempo o Gugu como um ambicioso sem medida. A gente não sabe como é que essas situações aconteceram de fato nos bastidores. Então eu acredito que é natural que para as famílias desses apresentadores, já que está sendo usado o nome deles, né, e principalmente do Silvio Santos, seja uma série que não condiz com a realidade, né? As próprias filhas do Silvio falaram muito sobre o fato de que a série é um desrespeito, é algo que não condiz com a realidade da vida que elas viveram. A própria Cíntia, em entrevista ao podcast do Carlos Alberto de Nóbrega, falou que aquele não é o pai dela e tudo mais. Então acho que é natural que a família se sinta assim incomodada com algumas passagens e algumas coisas que aconteceram por ali, justamente porque elas podem ser distantes da realidade que de fato aconteceu, e para quem está envolvido nisso, certamente é algo complicado de lidar. Com relação ao que acontece, a trama como um todo, eu entendo também que o Rei da TV se dá essas licenças poéticas justamente para poder se afundar no drama, a partir de fatos que de fato aconteceram. O que eu quero dizer com isso? Ela é uma série de fato baseada em fatos reais, mas é a base. Os fatos reais são a base. A partir dali se desenrola uma trama e uma forma de contar a história que é exclusiva da série, mas não sei se tem grande firmeza na realidade, né? Então tem esses pontos que precisam ser observados. Dito isso, é muito legal acompanhar a série porque acho que é a primeira série ficcional brasileira que de fato trata dessas figuras tão populares, dessas figuras tão presentes no imaginário coletivo de todo brasileiro há tanto tempo. E é uma bola dentro do Star Plus para popularizar a plataforma no Brasil também, a partir do momento que pega figuras muito populares do Brasil mesmo, para fazer essa série ficcional e gera essa expectativa em cima da atuação dos artistas que fazem parte desse momento. Então, outra coisa que acho que é importante de colocar também é que a série proporcionou que figuras do teatro brasileiro e atores da televisão também, que nunca tiveram grande espaço, assumissem grande protagonismo. O Mariano Matos Martins, que faz o Silvio Santos na fase mais jovem, é um talento, de fato, ele sabe trazer aquela maneira do Silvio de comunicar, e esse é outro ponto importante, né? Como o próprio Rodrigo Faro falou já no Podpah, por exemplo, dizendo sobre o filme que ele fez no papel do Silvio Santos, né, que vai ser lançado ainda, e este filme, sim, está tendo toda a assessoria da família Abravanel. Ele pediu autorização ao Silvio Santos para fazer esse filme, então certamente a gente vai ver uma outra visão da história dele a partir desse longa-metragem, que deve ser lançado, se eu não me engano, no fim desse ano ou no início do ano que vem. E nós temos ali então, nessa parte central de O Rei da TV, o Mariano Matos Martins dando vida a um Silvio Santos bem
com as características de palco muito fortes que o Silvio tinha nessa época já, que é essa coisa do homem sorriso, né? Eu me lembro muito desses anúncios da Globo que a gente vê na internet hoje, de programa Silvio Santos, o homem sorriso, né? O elemento do sorriso era algo que o Silvio usava muito nesses primeiros anos na TV Paulista e também na Globo, e que o Mariano Matos Martins abusa também desse item, desse gadget, né, do Silvio Santos nesse momento inicial da série, que vai conversando também com a atualidade dos anos 80, quando o Silvio passa pelo problema vocal que leva ele a quase não poder mais falar, né? Teve que fazer a cirurgia nos Estados Unidos, aquela situação toda com o Gugu indo pra Globo e o Silvio indo com o Gugu desfazer esse contrato, também é retratada no filme. Então, para quem gosta desse universo televisivo, são recriadas ali cenas muito impactantes dessa trajetória do Silvio Santos, que tem muitas reviravoltas e muitos momentos surpreendentes. E como eu falei antes, é baseado nos fatos reais que aconteceram, e aí viaja por dentro de o que pode ter acontecido nos bastidores desse momento. Vale também dizer que a gente fala aqui que é uma ficção em cima da realidade, porque tem vários personagens ali que na realidade não existem de fato, né? O Stanislau especificamente não fica muito claro se existe alguma figura de presidência do grupo Silvio Santos que tinha essa, de certa forma, gerência sobre o Silvio Santos, uma influência tão grande na administração do SBT. O Silvio Santos sempre tocou o SBT praticamente sozinho nesse ponto de vista de ordens, de cuidado, de gestão, né? Acho que nunca teve esse perfil de aceitar nenhum tipo de ordem ou orientação, sempre fez aquilo que queria. Então acho que isso é um dos retratos do quanto a série também pesa um pouco nas tintas, justamente talvez para se distanciar da história real, se manter a base nos fatos, mas se aprofundar na ficção a partir disso. Dito isso, nós temos ali, como eu falei para vocês, a atuação do Mariano Matos Martins, que é um ator de teatro já muito reconhecido, mas que não tinha ainda grandes passagens pela TV e agora segue como protagonista de uma série dessa envergadura, e o Zé Rubens Chachá, que faz o Silvio Santos mais velho e também tem uma qualidade de atuação impressionante ali. O Zé Rubens, ele consegue colocar uma característica de Silvio Santos muito forte no palco, principalmente, e em detalhes bem específicos. Por exemplo, me veio à mente aqui enquanto eu estava pensando sobre isso, uma cena que ele está voltando da Flórida e ele está dentro do carro, indo a caminho do aeroporto, e ele fica olhando para fora com o lábio inferior por cima, o beiço por cima aqui, ó, como o Silvio Santos costuma fazer enquanto ele está observando alguém falar ou esperando alguma coisa. Então são pequenos detalhes de composição em que a gente vê o quanto esses grandes atores do teatro, que tiveram menos espaço na televisão, também têm esse espaço para brilhar a partir do momento que o streaming dá essas oportunidades. Então é algo muito importante de ser observado também. Então eu acho que é isso, o resumo todo, né? Como sempre aqui, muita gente pode achar que eu fico um pouco em cima do muro, mas é que eu tento olhar pela ótica de cada uma das partes. Para a família, certamente não é a coisa mais legal do mundo de assistir, porque justamente é a vida deles, a trajetória profissional do Silvio Santos, contada com detalhes que não necessariamente são realidade ou não necessariamente foram assim nos bastidores, né? Do ponto de vista de público, a gente vê ali retratados na tela figuras que até 2 décadas atrás eram muito presentes no dia a dia da nossa vida. Eu tô terminando agora a primeira temporada, vou começar a segunda, eu sei que na segunda tem a interpretação do Faustão também. Então, tudo isso são elementos que, para quem gosta de televisão, vale a pena assistir ao Rei da TV, que também está disponível aí pelo Star Plus. Um outro ponto para a gente finalizar essa análise aqui do Rede Gasla Opinião de hoje é que eu tenho a sensação também que aquela entrevista que o Silvio Santos deu em 1988 dentro do show de calouros, em que ele se propôs a responder qualquer pergunta do auditório e dos jurados, foi muito utilizada também para desenrolar a base do que algumas tramas da primeira fase, principalmente do Silvio Santos, já como muito famoso na televisão brasileira. Principalmente no que se refere à convivência dele com a Cidinha, a primeira esposa com quem ele teve a Cíntia e adotou a Silvia Abravanel. Nessa entrevista especificamente, o Silvio fala que a Cidinha, de ter escondido a Cidinha como esposa dele, foi o grande erro da carreira dele, que foi algo muito... Em outras palavras, ele quis dizer que ele foi muito egocêntrico, muito egoísta, de querer ser o herói, de querer ser o galã, e
não ter exposto a família bonita que ele tinha com a Cida. Então ele demonstra muito fortemente esse arrependimento nessa entrevista, e a partir disso acho que também se desenrola um pouco da trama entre Silvio e Cidinha, que se mostra em O Rei da TV. Para quem gosta de televisão, para quem gosta da história da TV, como este aqui, que é apaixonado, este cara que se vos fala, que é apaixonado por essa história, O Rei da TV vale muito a pena de assistir, desde que se olhe com este filtro de que é baseada nos fatos e criada sob uma perspectiva ficcional, tá certo? Um abraço para vocês, comentem aqui embaixo o que vocês acharam de O Rei da TV, e a gente volta na próxima semana com mais Rede Gesla Opinião.